Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Peg Fonseca, cujo nome é A Batalha é do Senhor. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. E são textos devocionais escritos a partir de porções da palavra de Deus, que é a Bíblia, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, não fui eu que escrevi o texto, foi a irmã Peg Fonseca. O que eu faço? Leio com vocês e vou contar aquilo que eu entendi, tá bom? Quero pedir também que, se vocês puderem, se inscrevam no canal, compartilhem o canal com outras pessoas, compartilhem o devocional de hoje, porque assim, toda vez que a gente compartilha, a gente está fazendo a nossa parte como missionário urbano, né? Então, às vezes você fala, puxa, eu não posso ir lá para a Índia, não posso ir para outro país, sei lá, um país longe, para poder pregar o evangelho. Mas você tem o privilégio aí de poder compartilhar com as pessoas daqui aquilo que nós temos aprendido, tá bom? Bom, e agora eu vou pedir para vocês que se juntem a mim, eu vou orar, pedir ao Senhor que nos mostre o que temos que aprender, tá? Ó Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pela liberdade religiosa. Te agradecemos porque nós vamos entender hoje em quem depositaremos os nossos desejos, nossos anseios, quem é que vai nos dar a vitória. E é isso que nós pedimos que tu nos mostres, o que a tua palavra diz em relação à vitória. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler o Salmo 20. E o Salmo 20 é uma oração de confiança divina, lembrando que a batalha pertence sempre ao Senhor e não depende nunca da força humana. Não depende só da força humana. É lógico que nós temos que nos esforçar também, mas não depende só da gente, né? Então ele começa pedindo que Deus responda no dia da angústia e fortaleça o seu povo. E ele vai seguir pedindo, né, que ele possa ter a certeza da salvação e que a certeza desta salvação não venha de carros nem de cavalos, quer dizer, os símbolos do poder militar daquela época, né? Mas que realmente a salvação venha do nome do Senhor. Qual é a mensagem principal do Salmo 20? Que Deus é quem dá vitória, não é o poder humano que garante o triunfo, mas a intervenção de Deus. Temos que ter confiança em meio à batalha, porque aí o salmista vai mostrar, né? O irmão Davi vai mostrar pra gente que mesmo diante dos desafios, a confiança deve estar em Deus. Temos que orar também pelo rei, pelo povo, né? Então, não importa qual é o partido político que nós tenhamos, não importa aquilo que nós acreditamos, nós temos que orar sim pelos nossos governantes. Então, esse salmo mostra que é um salmo coletivo, pedindo que Deus proteja e conduza o seu ungido, que na época, então, era o irmão Davi, o rei Davi. E nós sabemos que toda autoridade é constituída por Deus. Então, nós temos que orar por ela. Lembrando também que há um contraste entre a confiança humana e a fé em Deus. Enquanto alguns confiam em armas estratégicas, o povo de Deus deve só confiar no Senhor. Bom, e o versículo mais forte, né, desse que nós vamos ler, é o versículo 7, que diz que uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, nosso Deus. Isso é fundamental. Então, essa é a exigência da mensagem. A batalha é do Senhor e a vitória também é dele. Vamos ler o Salmo 20. E diz assim, ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração. Que o Deus de Jacó o proteja. Que do seu templo Deus lhe envie socorro e que do monte Sião ele o ajude.
Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os teus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo e em louvor ao nosso Deus. Levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó Rei. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao Rei que ele escolheu. Do seu santo céu ele lhe responde, e com o seu grande poder ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Amém? Bom, então o texto chama-se A Batalha é do Senhor. E o versículo escolhido foi o primeiro, que diz que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome de Jacó o proteja. Que o nome de Deus de Jacó o proteja. Bom, aí a irmã Peg Fonseca fala o seguinte, que quem tem filho pequeno já sabe que quando tem, silêncio demais, pode ir atrás, pode correr, porque alguma coisa está acontecendo e alguma coisa está correndo risco. É um momento de perigo, porque criança quieta, E o Salmo 20 era cantado no momento de calmaria, de silêncio. Então, antes de o rei sair para enfrentar o inimigo, era feita então uma oração, pedindo pela segurança e pela vitória, pois eles estavam prestes a enfrentar angústias, aflições, tribulações e adversários. E muitos saberiam que não voltariam, né? Então, a pergunta que não quer calar é: qual é a sua atitude quando as adversidades batem na sua porta? Será que você confia em outras coisas que não sejam Deus? Espero que seja a confiança no Deus que não muda. O nosso refúgio é no nome do Deus de Jacó. Só o Senhor é adequado para enfrentar os perigos que estão por vir. Só Ele tem sabedoria para seguir firme até o final, apesar de qualquer inimigo que possa aparecer. Se você não está descansando no Deus de Jacó, você está confiando em carros, cavalos, confiando no poder humano. A batalha não vai terminar bem. Por quê? O irmão Paulo, quando estava preso, ele escreveu assim, continuarei a alegrar-me, pois eu sei o que aconteceu comigo resultará na minha libertação. Ele fala isso lá em Filipenses 1:19. Então, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele confiou sem saber como ou quando Deus daria a vitória. Isso é muito importante, é um aprendizado, é uma lição que a gente não pode esquecer, porque é maravilhoso. É uma delícia confiar em Jesus Cristo. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, Não me importo com as batalhas que vêm por aí, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de urso, Lembrando que para nós que sabemos que a batalha é do Senhor, qualquer que for a batalha, para nós é muito fácil abraçar. Então, não deixe de abraçar, viu, meu irmão? E agora, eu quero lembrar vocês que temos um versículo, que já estamos no 54º dia do ano, e já daria para saber de cor, mas pode ser que você ainda não tenha decorado. É 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Agora eu vou terminar e termino com a frase do Augusto Nicodemos, o reverendo, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.